Boa noite, qualidade. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindas à nossa última live de aquecimento para o despertar da qualidade. Sim, porque o nosso curso Despertar da Qualidade já começa na segunda-feira, esta segunda-feira, dia 18, e está inédito. Nosso curso terá três aulas inéditas, onde eu vou mostrar o passo a passo para os profissionais que querem faturar mais de 10 mil reais por mês, sem depender da CLT. E está surpreendente. Eu estou preparando os últimos preparativos para vocês não perdem por esperar, tá? Mas vão participar apenas quem está inscrito. E para você se inscrever, caso você ainda não tenha se inscrito, você precisa se inscrever. E é muito fácil para você se inscrever, basta clicar no link na bio ou a qualquer momento digitar aqui no YouTube ou no Instagram Despertar e você vai receber o link no seu direct para completar a sua inscrição e estar conosco na segunda-feira, dia 18. Então, que bom que vocês estão comigo, estão chegando aqui. Muita gente chegando por aqui, né? Maria Lúcia, boa noite, aqui no YouTube, aqui no Instagram também. Então, que bom! Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, né? Quem está chegando agora, eu sou Márcia Palharini, sou consultora da qualidade há 10 anos, mas atuo com a gestão da qualidade há mais de 20 anos, tá? E também sou mentora de profissionais que querem aumentar os seus ganhos com a gestão da qualidade sem depender da CLT, tá certo? E eu quero saber, Cris Engenheiras, vejo as empresas sem interesse aqui em Salvador, o mercado está péssimo. Então, você precisa estar conosco no nosso curso na segunda-feira, Cris, para você enxergar todas as oportunidades, como chegar e abordar o cliente, né? Então, você vai entender quais são essas oportunidades. Tudo isso eu vou estar explicando para vocês, revelando muitas informações para vocês no nosso Despertar na segunda-feira, na aula de segunda, outras coisas na aula de quarta-feira, né? Que é a segunda aula, e a terceira aula, que acontecerá na sexta-feira, dia 22, tá? Então, sim, isso. Convido uma amiga também, Cris, muito bem. Convidou uma amiga, convide, compartilhe essas aulas, né? Que a gente está sempre aqui compartilhando muito valor do campo de batalha, conteúdo diretamente do campo de batalha, a gente está trazendo aqui para vocês, tá? Que legal, que bom ter vocês aqui comigo. E hoje eu quero primeiro saber, né? Se você é novato por aqui, comente hashtag novato. Se você é veterano, comente hashtag veterano. E se você já é meu aluno, minha aluna, comente aqui hashtag veterano, tá? Eu quero saber quem está aqui comigo e há quanto tempo, tá bom? E essa aula de hoje é um dos temas mais importantes, tá? Que eu tenho para falar para vocês, né? E é exatamente o que você precisa, Cris, o que você precisa para conseguir clientes na gestão da qualidade, tá? Então, fica aqui comigo que eu vou contar para você. Vamos falar de como conseguir esses clientes e como é o processo de vendas, tá? Nós já falamos na live de quarta-feira sobre onde estão os clientes, como identificar as oportunidades, a gente falou isso na live de quarta, tá? E agora é como vender o seu serviço de consultoria, né? Como vender a solução para o seu potencial cliente, tá? A solução para o seu potencial cliente. Então, muita gente me pergunta no direct e me pede dicas de como fazer cliente, né? Porque isso é fundamental, né? A gente sabe que é fundamental, não sabe? Por que é fundamental identificar e saber onde estão os clientes, né? Porque é com eles que você vai faturar, não é isso? Você quer faturar mais de 10 mil reais por mês e é o que vai te impulsionar
esse resultado, né? É o ato de você vender o seu serviço, tá? Então, sim, saber como conseguir fechar esses clientes vai fazer o seu negócio alavancar, tá? Vai alavancar o seu negócio para poder trazer dinheiro para o seu bolso, não é isso que vocês estão buscando? Aumentar os rendimentos atuais, né? Hoje, para quem está no CLT, a gente sabe a diferença de ganhos financeiros de quem é CLT para quem trabalha com a consultoria da qualidade, né? Então, tem uma diferença, a gente viu, inclusive, numa live também, né? E hoje é sexta-feira, hoje é feriado. Que bom que quem está comigo, né, está realmente comprometido com a sua carreira. Então, que bom que vocês estão comigo aqui. Tem também quem vai assistir essa live gravada depois, porque essas aulas do aquecimento todas vão ficar no ar, tá? Eu não vou tirá-las do ar. Diferente das aulas do Despertar, né, do curso, que elas acontecerão semana que vem, elas sairão do ar, tá bom? Então, você também vai o quê? Qual é o benefício, né, de você conseguir ter clientes e vender seus serviços, né? Você poder investir em você, no seu negócio, se especializar mais, porque a gente sabe, né, que nós consultores, a gente precisa sempre estar se especializando, se atualizando, né? A gente não para de estudar. A gente sempre vê as tendências, né? O que é importante a gente saber, porque as coisas estão mudando muito rapidamente, né? Então, melhorar nossa qualidade de vida. Ontem a gente teve a live com a Andrea, né? E ela também trouxe aqui. Quem não assistiu essa live, vai lá assistir. Muito boa live, tá tanto no Instagram quanto no YouTube, né? Como a consultoria da qualidade mudou a vida dela, tá? Eu sempre falo como a consultoria da qualidade mudou a minha vida, mas ontem vocês ouviram isso pela voz de uma aluna minha, tá? Então, sim, melhora a qualidade de vida, né? A gente pode fazer coisas que a gente gosta, que deixa a gente mais feliz, né? Você trabalha menos. Enfim, você pode. Eu vi lá, eu fiz essa enquete para vocês, né? O que você faria se você faturasse mais de 10 mil reais por mês? Eu tive muitas respostas lá. Então, é isso que você pode fazer. Comprar seu carro, até para você ter mais agilidade para atender seu cliente, né? Poder quitar seu apartamento, comprar sua casa, né? Poder viajar com a família, foi uma coisa que muita gente colocou lá. Ajudar os pais, né? Com seu plano de saúde. Enfim, cada um tem um objetivo, né? Ele pode ser diferente de cada um de vocês, mas eu sei que vocês têm sonhos e objetivos. E faturar, aumentar o seu faturamento, o seu ganho, né? Vai mudar a sua vida nesse sentido, tá? Então, você vai ter mais tempo livre, porque você não vai bater cartão, não precisa estar às 8 horas ali trabalhando. Então, por isso que é muito importante você saber como fechar os seus clientes de consultoria, né? Como fechar esses contratos, tá? E aí eu sei também que quando a gente tem o nosso primeiro cliente, né? O que acontece? A gente fica mais seguro e mais motivado para seguir em frente, né? Porque às vezes algumas pessoas já acham que é difícil, que não vão conseguir, vão sendo desmotivadas e vão desistindo, né? Mas aqui a gente faz até dar certo, né? Esse é o lema com nossos alunos. Aqui a gente faz até dar certo, tá? Então, o que acontece, né? Se você não souber como identificar os clientes e vender os seus serviços, o que acontece, tá? Então, você perde tempo, porque você se bate para cá e para lá, não sabe que estratégia utilizar, como fazer. Quando você perde meses, perde um ano e você não sai do lugar, você fica ali patinando, né? Você fica desmotivado, porque se você não sai do lugar, né? A primeira coisa que a gente começa a internalizar é que isso não funciona, isso não dá certo e você vai se desestimulando, tá? Mas isso é se você não souber como fazer isso direito. Se você souber, tiver uma orientação, um método, fazer da forma certa, você vai alavancar sua carreira, tá? Se você não souber fazer isso direito, você acaba desistindo do seu sonho. Essa é a mais pura realidade. Muitos acabam desistindo no meio do caminho porque ficam desmotivados, tá? Então, aqui a gente quer ensinar para vocês, né? Dar direcionamento para vocês, para que vocês possam acertar e possam, assim como eu, realizar sonhos.
assim como alunos meus, alunos e alunas minhas já estão conseguindo realizar sonhos, tá? Então, eu sei que alguns de vocês costumam me dizer, Márcia, eu tenho muita técnica, conhecimento técnico da gestão da qualidade, mas eu não sei vender. Muitas pessoas chegam a mim e me dizem isso, tá, o tempo todo, tá? Mas eu quero dizer, lembrar para vocês que trabalhar com a qualidade é vender, tá? Porque você vende já por natureza, você vende soluções, né? Então, hoje lá na CLT, onde você está laborando, o que você vende? Você vende as suas ideias, os seus projetos para a alta direção, para os gestores ali, tá? Então, você está vendendo isso para os gestores. Então, pensam assim, só que agora vocês vão fazer isso de forma remunerada. Mas as soluções que vocês estão vendendo, propondo lá na CLT, vocês vão propor isso para o público externo, para o seu potencial cliente, tá? Então, eu tive a aluna Mara, eu tenho a aluna Mara, né? E ela, depois de 30 anos na CLT, né? Onde ela dizia, eu recebi as demandas prontas, eu fazia o que estava sendo direcionado, né? De repente, eu saí do CLT e fiquei assustada, né? Eu achei que ia ser muito difícil vender. E aí a gente começou a fazer o desafio Meu Primeiro Cliente em 30 Dias. E a Mara simplesmente conseguiu prospectar e vender seu primeiro serviço nos 30 dias. Então, veja só, às vezes você acha que isso é difícil, está distante, mas se você tiver o método certo, a forma certa, você vai conseguir fazer isso de forma mais rápida e de forma mais eficiente, tá? Então, imagina, né? A Mara trabalhou no CLT, nunca vendeu fora, vendia soluções internamente para seus pares, seus colegas ali, mas pensar como eu vou abordar e vender para o meu cliente. E dentro do desafio, ela fez isso rapidamente. Inclusive, ela ficou super feliz e surpresa, né, com o seu desempenho. E esse é só o primeiro, mas é o suficiente para deixar ela mais motivada e mais segura de si e seguir agora a jornada, tá? Isso também vai acontecer com você, tá? Então precisa começar, tá? Eu sei que você também pode ter a objeção, né? O medo de receber não. Quando eu comecei, eu tinha um medo muito grande de receber não. E aí o que eu fazia? Eu não prospectava, eu demorava para prospectar, então eu não tinha muitos clientes, tá? Só que assim, eu fui trabalhando essa questão, esse medo, né? Porque o não você já tem. E você nunca vai receber mais do que um não. Se você não prospecta, você já tem um não. Você pode prospectar, receber um não ou receber o sim. Então você vai ficar com não sem tentar, tá? Então eu assisti uma palestra de um colega, né, que é palestrante, e ele falou sobre como lidar com situações difíceis. E para mim, fazer a prospecção à venda era uma questão difícil, porque eu nunca tinha feito, estava sempre no CLT, né? Então, isso me deu coragem, né? Ou mais atitude, né, para eu ir fazer, porque o não pelo não eu tinha que ir em busca do sim, né? E aos poucos o sim foi chegando. Então, é dessa forma mesmo, você coloca a sua cara a tapa, o não você já tem, mas você vai em busca do sim, tá? Então, qualquer um de nós pode receber o não, e a gente vai receber alguns nãos, mas pode ter certeza que a gente vai receber muito sim também, tá? E o maior erro aí no início, quando você está começando, né, é você ir para o campo de batalha, tentar vender sem se preparar, tá? Mas como tudo na vida, né, a gente precisa se preparar, tá? Se preparar antes de prospectar cliente. Lembram do PDCA? O que é o PDCA? E a gente aplica o PDCA o tempo todo. O PDCA, a primeira coisa é planejar. Então, tudo que você for fazer, qualquer atividade, projeto, melhoria, nesse caso é a prospecção. Então, primeiro você vai se planejar, tá? Então, essa é a forma certa. Não vá prospectar sem se preparar, sem saber o que dizer para o cliente,
como abordar, como chegar, como se apresentar. Então, você precisa estudar isso para poder se preparar e ter possibilidades melhores de ter sucesso nessa prospecção, tá? Então, se preparar te ajuda. E aí eu trouxe 3 passos importantes aqui para vocês sobre como você pode fazer isso, tá? Então, prontos para anotar os 3 passos? Vamos anotar os 3 passos aqui para você se preparar, tá? Primeiro é importante você saber que existe estratégia de venda. E aí eu te pergunto, você conhece uma estratégia de venda? Não? Então, como você vai prospectar e vender? Então, calma, te prepare, vai estudar as estratégias de venda, tá? E aí, aqui existem basicamente 2 estratégias de vendas. Quais são essas estratégias de vendas, tá? Então, a primeira é a prospecção ativa. E a segunda é a prospecção passiva. Já ouviu falar sobre isso? Conhece? Não? Eu vou explicar para vocês, né? Então, o que é a prospecção ativa? A prospecção ativa é a que você vai começar utilizando no início, tá? Porque é aquela em que você precisa chegar até o seu cliente. E você pode chegar no cliente de diversas formas diferentes. Não existe só uma forma, um canal de comunicação de prospecção, tá? Então, você faz isso através de diversos canais, tá? A prospecção ativa, que é você chegar no seu cliente, tá? Então, você pode fazer isso. Como eu posso fazer uma prospecção ativa, onde eu chego no cliente? Você pode bater na porta dele. Na empresa dele, uma visita física? Pode e deve, né? Mas você também pode fazer o contato, pelo WhatsApp. Você não tem aqui uma listagem de contatos já, né? Tem vários contatos aqui. Você pode fazer através do WhatsApp, através do e-mail. Olha só, vão aumentando as possibilidades, né? Então, é quando você chega até o seu cliente. Essa é a prospecção ativa, tá? Tem várias formas de fazer isso. E a segunda estratégia é a prospecção passiva, que aí é quando o seu potencial cliente chega até você. Como assim o meu potencial cliente chega até mim? Aí você precisa construir uma estratégia, né, de montar sua vitrine, né? Ou vamos pensar numa loja na rua. Nós vamos até o cliente. Como a gente vai até o cliente? Ou como, se você tiver uma vitrine montada, o que seria uma vitrine montada do seu serviço? Mas como eu posso montar uma vitrine de serviços? Claro que pode. Você pode utilizar um site, por exemplo. Você construi seu site. Você tem um site, as pessoas chegam até você através do site, por mecanismo de buscas. Né? Aqui a gente está falando de marketing de conteúdo. Então, o site para você se posicionar nas redes sociais e gerenciar conteúdos mostrando sua autoridade. Como é que você mostra sua autoridade, sua expertise? Mostrando o que você sabe fazer. Como eu mostro isso? Posso mostrar meus bastidores, posso mostrar os clientes que eu já atendi, os serviços que eu entrego. Né? Então, veja, prospecção ativa, prospecção passiva. Você vai trabalhar com as 2 estratégias, tá? É claro que você precisa fazer uma construção dessa vitrine, então, e tem formas de fazer isso, né? Aí o seu cliente vai chegar até você. Mas no início, enquanto você não tem essa vitrine montada, as pessoas não te conhecem ainda, porque você ainda não construiu sua vitrine, você vai prospectar através da prospecção ativa. Você vai chegar até o seu cliente, tá? Na prospecção passiva, o cliente pode chegar até você também por meio de indicação. Quem pode lhe indicar? A gente tem clientes, como a gente fala? Clientes detratores e promotores. Clientes promotores por exemplo, digamos que você conseguiu prospectar seu primeiro cliente e você entregou seu primeiro serviço, tá? E o cliente gostou tanto que ele vai te indicar para um outro amigo conhecido
né, que precisa um serviço. Já é uma prospecção passiva, porque aquela pessoa vai chegar até você por meio da indicação, tá? Mas o teu cliente pode chegar até você por meio das publicações do conteúdo que você faz, mostrando o que você faz em todas as redes de comunicação, nos seus canais de comunicação. Então, lembre-se, você vai utilizar essas duas formas para prospectar, essas duas estratégias, né? Prospecção ativa e a prospecção passiva. Começando inicialmente pela prospecção ativa, porque no início as pessoas ainda não lhe conhecem. Então, como elas vão chegar até você? Você precisa produzir algo, montar a vitrine, né? Mostrar sua autoridade com o trabalho que você entrega, os serviços que você entrega, para que o seu potencial cliente possa chegar até você depois, na segunda estratégia, tá? Então, muito importante isso, anota, toma nota isso, e você vai se preparar para utilizar essas duas estratégias aqui, tá? E aí, o segundo passo, né, de como você vai encontrar clientes, né? Você precisa saber se apresentar, tá? Como é que eu faço para me apresentar para o meu potencial cliente, tá? Que eu gostaria de dar dois insights para vocês, tá? O primeiro é que você precisa ter um portfólio. Mesmo que você nunca tenha vendido nada, nenhum serviço, você ainda não prospectou, está começando agora, né? Nunca vendeu um serviço. Sim, você precisa fazer o seu portfólio, tá? Inclusive, a gente fez uma live, tem uma live no YouTube e no Instagram sobre como construir seu portfólio, tá? Mas tem algumas coisas muito básicas que você precisa saber aqui, e você mesmo pode produzir, né, o seu portfólio. Há 10 anos atrás, quando eu comecei, eu fiz o meu portfólio numa gráfica, né? Mas hoje a gente tem recursos, né? Você tem, por exemplo, o Canva. Você pode utilizar o Canva para fazer o seu portfólio. Pode utilizar o Gama, né? Um outro aplicativo que também pode utilizar para fazer o teu portfólio, né? E o portfólio é você colocar informações importantes e estratégicas de quem é você, conta a sua história, de onde você veio, né? Tem 7 itens mais ou menos que devem estar lá no seu portfólio, tá? Então é importante você ter um portfólio, mas você mesmo pode fazer esse portfólio, tá? E aí a primeira coisa no portfólio, você fala quem é você, né? E você conta de onde você veio, se você, da onde surgiu esse seu propósito de prestar serviço, né? Então, quem é você? Qual o seu propósito, a sua missão? O que que você faz? O que que você quer entregar para o seu cliente, tá? Você coloca isso também. Você coloca as suas competências. E dentro das competências, você coloca competências técnicas, né? Ah, o teu conhecimento técnico ali do conhecimento, né? Escolaridade, graduação, cursos, experiência de trabalho, contratos de trabalho que você teve, empresas pelas quais que você passou, cargos que você desenvolveu, atividades que você fez, resultados que você entregou. Muito importante, né? Que isso consta no portfólio, porque o portfólio é uma forma de você se apresentar para o seu potencial cliente, tá? Então é importante. Competências técnicas, né? Toda a parte técnica das competências, assim como também você lembrar de descrever as suas competências comportamentais, né? A gente fala os soft skills e os hard skills, né? Então, essas duas coisas precisam estar lá no portfólio. Quais são os pontos fortes comportamentais que você tem, por exemplo? Para quê? Para que você possa mostrar para o cliente, ele possa te conhecer melhor, tá? Então, o portfólio é importante, mas não é a única forma, tá? Uma coisa é você ter o portfólio, porque o momento que você for até o cliente se apresentar, você tem algo em mãos que você pode entregar para ele conferir, confirmar as informações daquilo que você está falando, inclusive rever depois, pesquisar, né? Então, você precisa sim, mesmo que você nunca tenha prestado nenhum serviço ainda, está na CLT ainda, faça seu portfólio já, tá? É uma coisa que você tem que fazer
urgentemente, tá bom? Então, além do portfólio, é muito importante você saber como você vai se apresentar, como você vai chegar até o seu cliente, né? Por exemplo, qual a sua vestimenta, né? Então é muito importante o cartão postal, né? A primeira, muita gente diz assim, a primeira impressão é a que fica, até que você consegue demonstrar toda a sua expertise, né? Então, o teu potencial cliente vai ficar muito atento a como você está se apresentando. E aí entra também a vestimenta, como você vai até o cliente, qual é a roupa que você utiliza, né? Será que eu vou de bermudinha, de chinelinho? Claro que não, né? Você precisa ir de uma forma mais profissional, né? Não precisa estar no salto alto para quem é mulher, né? Muitas vezes nós vamos na fábrica e você precisa, inclusive, usar um calçado fechado, né? Então, é saber usar uma vestimenta adequada para aquele contexto onde você está indo. É um comércio, é uma empresa de prestação de serviço, é uma fábrica. Você vai falar ali com a alta gestão, com o gerente, às vezes com o RH, com quem você começa a se apresentar primeiro. Muitas vezes você não vai chegar diretamente no diretor, né? Eu vou até mais para frente falar para vocês por que não, né? Então é importante que você trate com profissionalismo, você procure, né, conhecer, perguntar sobre o que a empresa faz. Isso, inclusive, você já busca saber antes, para você ter o que conversar com a pessoa que te recebe, né? Porque você vai falar sobre aquele negócio, o que ele faz, você vai procurar saber quais são as maiores dores e dificuldades dele, quais são os problemas, os gaps que ele tem hoje, né? Quais são as dificuldades, né? Então, você vai precisar saber ouvir também, né? Não falar o tempo todo, mas estar ali com empatia, né? Para ouvir, com escuta ativa, né? Você vai escutar o que o seu cliente tem ali para dizer para você, porque você precisa descobrir informações, né, para ver como você pode ajudar a resolver o problema dele. Cumprir horários, se planejar, se programar, marcar um horário, né? Saber quem é a pessoa que vai te receber, o que, que ela faz, né? Falar o nome da pessoa pelo nome, chamar a pessoa pelo nome, né? Então, tem algumas coisas muito importantes ali. Inclusive, no curso da gente, a gente ensina, né? Tem inclusive um script de como fazer a primeira abordagem, palavra por palavra. Então, é importante que você saiba como você vai se posicionar, o que, que você vai falar nesse primeiro contato ali, tá? Então, como se apresentar foi o segundo tópico que a gente viu aqui, de como a gente vai fazer para conseguir clientes, tá? Então, primeiro foi estratégia de vendas, segundo, como se apresentar. Aí eu falei do portfólio em si, que você precisa começar a elaborar, né? Você mesmo pode elaborar ele, e de como é a sua forma de se apresentar, tá? E aí o terceiro passo importante aqui para você se preparar nesse momento de como, né, chegar ao cliente é você saber como fazer a abordagem e o processo de vendas. Nós, como gestores da qualidade, a gente sabe, né, que a gente faz, você sabe, provavelmente você já fez isso lá na CLT, né? Que você elaborou todo um processo, um mapa de processo, né? Então, aqui a gente precisa falar do processo de venda. Como é esse processo de venda? Tá? Vamos fazer um diagrama do processo de venda? Então, existe um passo a passo, né? Você tem o que entra num processo de venda. Primeiramente, entra uma informação. Que informação seria essa? Uma entrada, que daí você faz a transformação para gerar saída. Então, a entrada é você saber sobre esse potencial cliente. Então, nunca vá até ele sem estudar, sem pesquisar sobre esse potencial cliente. O que ele faz, o que ele entrega, quais são os clientes dele, qual o tamanho, que mercados ele atende,
é pessoa física, pessoa jurídica, né? Quais são os tipos de produto que ele faz, quais são as matérias-primas que ele utiliza. Você vai pegar informações ali, tá? Então, existe essas técnicas e é importante que você conheça essas técnicas de venda, né? Você se prepare, né? E faça essa prospecção de forma estratégica, tá? Para você não ficar perdido, não ficar gaguejando na frente do cliente quando você chega até ele, tá? Então, é preciso saber todas as etapas desse processo de venda, né? Eu gosto de dizer que nós temos aí 5 etapas do processo de venda, de prospecção e venda, né? A gente pode falar que é um funil de vendas, tá? Como a gente atua nesse funil de vendas? Qual é cada uma dessas etapas, né? Então, a primeira etapa é aquela que eu acabei de falar, né? Que você precisa pesquisar sobre ele. Você não faz a primeira abordagem indo diretamente para a venda, oferecendo o seu produto. Não, você precisa primeiro conhecer, pesquisar, especular, né? E aí sim você vai se aproximando do seu cliente. A gente chama isso de construção de relacionamento. Você vai construir um relacionamento, aprender sobre ele, para falar com ele sobre as dores e as aspirações dele, para que ele comece a prestar atenção em você, porque você quer que seu potencial cliente preste atenção em você e haja, tá? Então, para ele prestar atenção em você, você tem que falar algo que interessa a ele. E o que interessa a ele? Se você tocar na ferida, na dor que ele tem, vai chamar a atenção dele. Se você tocar no sonho, no desejo, na expectativa que ele tem, algo que ele precisa, ele não consegue fazer sozinho, você vai chamar a atenção dele. E assim se constrói, né, um relacionamento, tá? Nunca vá para a venda diretamente. Tem, inclusive, um dos 7 princípios da qualidade, que é a gestão de relacionamento. É justamente isso. Você se aproxima do seu potencial cliente e, muito provável, você não vai chegar no início no tomador de decisão, né? Você não vai chegar direto na pessoa que vai assinar ali o contrato ou autorizar aquele serviço, aquele contrato, né? Provavelmente você vai começar a falar, pode ser com RH, pode ser com outro gestor, com gerente, com alguém da qualidade mesmo, né? Então depende da estrutura do cliente. Você pode estar falando com pessoas direto para depois você chegar até o tomador de decisão, né? Então você vai se aproximando, né? Mostrando interesse e fazendo com que o seu potencial cliente se interesse por você, por aquilo que você pode ajudar ele, pela transformação que você pode entregar, tá? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui no YouTube. Maria Lúcia, né? Não? Priscila, uma dúvida. Live somente para quem tem formação na área da qualidade? Não, não. Você pode vir com a formação que você tem, tá? Não tem pré-requisito. Para trabalhar com a consultoria da qualidade, prestar serviço com a consultoria da qualidade, não existe um pré-requisito. A qualidade ela é multidisciplinar, tá? Nós temos qualidade em todos os segmentos, em todos os tipos de empresas. Então, não necessariamente você precisa ter uma formação na qualidade, não mesmo, tá? Então, você vem com a formação que você tem, porque nós vamos mostrar para você na aula de segunda-feira do Despertar o que você precisa, como você vai se preparar e o que você precisa para atender essas demandas, né? E pegar essas oportunidades e aproveitá-las, tá? Então, vem com a gente, Priscila, que você vai entender, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no Instagram, tá? Vou acompanhando por aqui também. Não, né? Então, vou seguir aqui, tá? Seguir aqui minha linha do raciocínio, tá? Que a gente estava falando sobre como fazer a abordagem, né? E o processo de vendas, tá? Então, sim, vamos voltar aqui, tá? Olha só, você vai procurar conhecer sobre a empresa, seu potencial cliente, e aí você vai fazer com que ele preste atenção em você. Por isso você vai descobrir, né, sobre as dores
e as necessidades dele, para que ele possa reconhecer que ele tem um problema lá. Né? Então a gente fala assim que a gente vai construindo um relacionamento, é um processo de educação que a gente faz com o nosso potencial cliente, para ele ver e reconhecer que ele tem um problema. Por quê? Porque você, depois que ele reconheceu o problema, você vai apresentar a solução que você pode entregar para ele. O momento que ele reconheceu que ele tem um problema. E aí sim você está no ponto certo de apresentar a solução. Nesse momento, apresentar a solução, tá? E apresenta sempre a transformação, aquilo que o seu serviço vai gerar de resultado para o seu cliente, não necessariamente o serviço que você vai prestar. Vou mapear o processo. Não. Porque você pode, o que o cliente pode ganhar, o momento que a gente vai estruturar um processo, padronizar um processo e otimizar um processo. Pode melhorar o resultado em vendas, em quantidade, na eficiência. Então, é isso que você vai apontar para ele, tá? Mas veja que isso é tudo um processo, né? De 5 etapas e que você tem que seguir passo a passo. Então, se você não souber isso, talvez você comece com uma estratégia errada e não consiga fechar esse contrato, tá? Então, sim, você precisa se preparar dessa forma, descobrir o que o cliente tem de dor ou então de desejo, tá? Para poder fazer esse processo aí de trabalhar o funil de vendas, né? Para lá na última etapa, assim, você apresentar a transformação e fechar essa venda, tá? Então, é o processo passo a passo, tá? Então, você desenha a solução, né, para o cliente, para ele o quê? Se sentir seguro com sua abordagem, né? O momento que você consegue desenhar, mostrar para ele a transformação, a solução que você vai entregar, o cliente vai te olhar de outra forma, com mais credibilidade, com mais segurança, já vai acreditar em você, né? E esse processo de construção de relacionamento é importante porque o momento que ele vai sentindo, te conhecendo, ele vai sentindo confiança, segurança, né? E assim, pessoas que nos conhecem e que sentem segurança em nós, eles estão mais propícios a comprar de nós, tá? Então, vejo que isso é um processo de construção. O processo de vendas é um processo de construção etapa por etapa, tá? E aí, para você fazer esse processo todo, você precisa montar o seu script passo a passo. Primeiro passo, segundo passo, e descrever isso para você não ficar perdido quando você tiver tete a tete, né? Frente a frente com o seu cliente, tá? Senão ele pode achar que você não entrega aquilo que você está falando, porque a sua insegurança ela está demonstrada ali na forma de você agir e falar. Então, cuidado. Isso pode ser um ponto desfavorável para você, tá? Então, nós, inclusive, no curso, né, com nossos alunos, dentro do desafio Meu Cliente em 30 Dias, meu primeiro cliente em 30 dias, a gente tem esse passo a passo com esse script pronto, né, que a gente passa para que a pessoa possa saber qual o próximo passo e o que eu tenho que falar agora, tá? Então, isso faz toda a diferença você saber disso. Faz toda a diferença, tá? Então, o cliente vai se sentir mais seguro se a sua abordagem for dessa forma, tá? Então, vejam aqui que eu falei 3 formas, 3 passos aqui para você se preparar para você fazer essa abordagem com o seu cliente, tá? Nunca vá até ele sem se preparar, tá bom? E aí, dentro da prospecção, né, propriamente dita, né, do seu cliente, você vai passar etapa por etapa aí, até no final, lá na 5ª etapa, aí sim você vai apresentar a solução para poder fazer a venda, a execução de venda, né? Então, a gente fala assim, ó, nunca mostre, inclusive, o preço do seu serviço antes do cliente entender o valor que ele vai receber, tá? Então, veja que isso é importante, tá?
Enquanto você vai você vai construindo um relacionamento ali para que ele possa entender que tem valor naquilo que você vai entregar e qual é o valor que ele vai receber, tá certo? Isso é muito importante, porque senão, caso contrário, pode ser que o cliente não preste atenção em você. Não foi interessante, né? Então você precisa cuidadosamente, estrategicamente orquestrar todo esse processo de vendas aqui junto com ele, tá? E aí, dá para fazer? O mais difícil é só o primeiro cliente, né? E aí, quando você conseguir fechar esse primeiro cliente, isso te vai dando segurança. E se você sentir segurança, você vai refletir essa segurança no seu cliente também, ele se sente seguro também, né? Por isso que é tão importante essa etapa de preparação, tá? Lembra-se, o P do PDCA. Comece sempre pelo P, nunca o fazer, o do, né? Que é executar. Primeiro você planeja. E para você, né? Lembrando que gestão é planejar antes para fazer depois. Em tudo que você fizer, planeje sempre antes. A execução vai ser melhor. A gente fala assim que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Sempre tem algo a melhorar, mudar, ajustar, mas você tem um guia para seguir, né? De forma mais orientada. Então, é muito melhor do que você chegar lá de mãos abanando, não sabe para que lado ir, né? E o cliente nem sequer considerar a possibilidade de te ouvir, tá? Então você tem que chamar atenção para que o cliente possa sim estar disposto a te ouvir, e aí sim você tem a capacidade de demonstrar que você gera valor para ele, que você pode gerar valor para ele, melhorar os resultados dele, tá? Esse é o processo então de prospecção, tá certo? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Magno, né? Márcio, o que de alguém que ainda não tem experiência como consultor, no caso, case de sucesso, você pode utilizar suas experiências em CLT? Olha só, Magno, né? Eu tinha experiência da parte técnica, né? Então, todos os consultores começam sem experiência, na verdade, tá? E nós não tínhamos experiência em captação, em vender, né? Porque no CLT é diferente. Você ganha as demandas direcionadas já ali para você. Você sabe o que você precisa fazer na CLT, né? Então, tudo que você já fez de trabalhos, outros trabalhos que você fez, isso pode te beneficiar para atuar com a consultoria, tá? Você pode também, Magno, fazer um case de sucesso, ou seja, propor um primeiro serviço 0800. Se você tiver tempo, disponibilidade, né? Porque você pode, dessa forma, também construir uma primeira experiência. Mas lembre-se, todo mundo começa não do zero, né? Eu sempre falo, você não precisa começar do zero, porque você começa do ponto de partida onde você está hoje. Então, com certeza, você já teve atividades laborais, atividades que você desempenhou, e você tem habilidades que podem te ajudar nesse processo, viu, Magno, tá? Então, sempre pensa assim, você não precisa sempre começar do zero. Utilize aquilo que você já tem de habilidade, tá? Porque a habilidade, ela é sua, não é do cargo que você ocupou, é sua, né? E como resolveu vários problemas utilizando as ferramentas da qualidade, agindo como um gestor da qualidade mesmo sem ter essa função? E como resolver vários problemas? A primeira coisa, Magno, é que às vezes a gente pensa assim, meu Deus, que problema eu vou resolver para o cliente? Calma. A primeira coisa é você entender qual é o problema do cliente. Escute ele, né? Escute ele, ele vai te dizer o que ele precisa. A partir de você entender a necessidade dele e o contexto onde ele está, aí sim é que você vê qual é a forma de oferecer uma solução, tá? Não bota a carroça na frente dos bois, viu, Magno?
Calma, escute primeiro o cliente. E a gente pensa assim que não vai dar conta, né? Mas a gente nem sabe qual solução a gente pode entregar hoje. Calma. Dentro das ferramentas da qualidade. Olha só, o PDCA é uma ferramenta mágica, você sabe que você utiliza ele para qualquer coisa. Roda um PDCA, gira um PDCA, que é um ciclo virtuoso, né? E ele é uma excelente forma de resolver algum problema. Seja de uma não conformidade, seja de um projeto de mudança, um projeto de melhoria, implementação de um processo, né? Para mapear um processo, a gente utiliza o PDCA. Né? Então, é uma boa ferramenta para você começar e você vai utilizar essa metodologia em várias situações mesmo, tá? Você acha válido comentar sobre essas soluções encontradas ou tem outras soluções para os iniciantes, já que os contratantes tendem a desconfiar inicialmente? Olha, Magno, é muito de como você se posiciona, né, Magno? Então, eu falei, você nunca começa do zero. Você pode estar começando do zero na prestação de serviço de consultoria, mas você já tem alguma expertise, você vai usar todo esse embasamento que você já tem. Então, o momento que você se posiciona como uma empresa, né? Digamos que você é um MEI, começa como um MEI. Você está se posicionando ali como alguém que sabe, porque tem o MEI ali, ou tem o CNPJ, então isso é vantajoso para você. E assim, o cliente, ele não vai lhe pedir currículo nem certidões. Ele quer saber se você sabe entregar a solução para ele. Por isso que é tão importante que, primeiramente, você entenda qual é o problema dele, qual é o contexto que o cliente se encontra. Escute ele muito bem antes de tudo. Não elabore nenhuma proposta, nada sem entender primeiramente o que é que pode resolver o problema dele, tá? E aí as coisas vão acontecendo, ali você vai tendo insights e você vai conseguindo montar a solução para ele, tá? Boa noite a todos. Então, Magno, eu fui iniciante, tinha zero cliente. Zero cliente. E aí? O cliente também poderia ter desconfiado de mim, porque eu nunca tinha prestado serviço de consultoria. Eu comecei e hoje eu estou há 10 anos nesse processo, né? Então, por isso que você precisa começar logo, porque esse seu primeiro cliente que você vai conseguir fechar vai ser a sua primeira oportunidade de experiência. E aí depois você utiliza ela, né, para mostrar para os demais clientes. Mas hoje, o que você ajuda a resolver lá no CLT? Isso pode ser uma experiência, uma experiência mesmo, um case que você mostra que você já faz isso, mas hoje lá dentro do CLT, por exemplo, Magno. Né? Então, isso pode te ajudar também, tá? E muito da segurança que você vai ter, tá? Ao oferecer essa solução, né? Então, de você estar preparado, né? Onde você está agora e o que você precisa fazer, né? Por isso que é importante, Magno, não sei se você já está inscrito ou não no nosso Despertar, no nosso curso, mas é importante que você esteja lá conosco, que a gente vai dar muitas informações sobre isso lá, tá? Para iniciantes, como aproveitar essas oportunidades, como se posicionar. Então, reforçando aqui o convite, né? Já que eu falei sobre despertar, sobre o convite de que na segunda-feira a gente está iniciando o curso Despertar da Qualidade, que são 3 aulas. A primeira na segunda-feira, dia 18, e vocês vão receber o link da aula no grupo do WhatsApp que vocês entraram na comunidade, tá? Também no e-mail, para vocês não perder nada. Então, ficam atentos. Assim, vocês vão receber a primeira aula na segunda, a segunda aula na quarta-feira e a terceira aula na sexta-feira. E para você se inscrever, basta comentar a qualquer momento aqui no YouTube ou no Instagram a palavra despertar para você receber o link, caso você ainda não esteja inscrito, tá? Então é muito simples. Pode escrever agora mesmo. Quem escrever despertar agora já vai estar recebendo o link no seu direct. Aí basta preencher que você vai estar
inscrito para receber o link na segunda-feira, tá? Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o que a gente está preparando para vocês, né? E isso pode ser um divisor de águas para vocês, né? Todas essas dúvidas, Magno, né, que você colocou aqui, venha lá para o nosso despertar que a gente vai estar esclarecendo para vocês, tá? Agora ainda, inclusive compartilham, né, com aquelas pessoas que possam se interessar por esse assunto também, para estarem conosco na segunda-feira lá. Preparei a apostila para vocês, cada aula vai ter apostila, e ao final das 3 aulas, para quem assistir as 3 aulas, colocar as 3 senhas lá para baixar as apostilas, vai ter direito para emitir o seu certificado de participação, tá? Mas o que é mais importante de tudo não é o certificado, né? Às vezes as pessoas querem mais um certificado, mas o que é o mais importante de tudo é o conteúdo que eu vou trazer para vocês, tá? Então vocês precisam estar lá sim, acompanhando, porque eu tenho vou fazer uma abordagem de muito conteúdo estratégico para você, de forma gratuita lá, dessa vez de forma gratuita lá para vocês, tá? Conhecimento vale tudo, é isso aí, né? O conhecimento é a solução prática, né? E o que você precisa saber mais para poder começar? Se você não. O que me falta? Saber o que lhe falta e o que você precisa buscar, porque aqui a gente quer ensinar conhecimento para vocês aplicar de forma prática no campo de batalha, para vocês alcançar o resultado que a gente está falando de 10K mais, né? Tá lá, ó. Quem tá no YouTube tá vendo lá atrás o nosso troféuzinho, né? Que a gente entrega para nossos alunos quando fatura 10K mais. E na aula semana que vem, no curso, vocês vão ter insights maravilhosos, tá? Então, fiquem atentos. Essa aula de hoje é a última live de aquecimento. Nós tivemos aqui 10 aulas de aquecimento. Todas elas estão gravadas, estão disponíveis tanto no Instagram quanto no YouTube. Se você não assistiu, você pode ir lá assistir, que aqui a gente falou de precificação, a gente falou de oportunidades na sua cidade, na sua região, como encontrar. A gente falou de tipos de serviços, né? Então, foram 10 lives com muito conteúdo já para preparar vocês para ter uma base, né? Para você estar familiarizado com o assunto para o nosso curso na segunda-feira, tá bom? Então, eu espero, assim, ansiosa. Vai ser muito bom o nosso curso, né? Eu estou esperando todos vocês lá. Para que vocês possam aproveitar ao máximo, né? E prestar muita atenção, tá? Porque assim, algumas pessoas assistiram a aula e simplesmente disseram, Márcia, você nem disse a palavra para baixar a apostila. Eu disse, como não? Durante a aula eu falo a senha para baixar a apostila. Então, assim, te prepare, se planeje, se organize, tire o tempo para você poder assistir com atenção e com foco, tá? Porque assim, quem quer fazer as coisas rapidinho ali por cima, não vai. Aqui a gente faz até dar certo. Então, tenha foco no objetivo. Se você está comprometido com a sua carreira e você quer uma mudança, esse curso é para você aproveitar muito bem, tá? Porque vai fazer total sentido para você e você vai começar a aplicar na sua vida, tá bom? Então, esse é o recado de hoje que eu tenho aqui. Excelente, muito obrigado. Já está inscrito, Magno, né? Maria Lúcia, gratidão, foi um despertar essa live para mim. Que bom, Maria, que bom, eu fico muito feliz, né? Então, você vai se surpreender com o curso semana que vem, tá? Vamos ver aqui no Instagram as perguntas que vocês listaram aqui para mim. Pode colocar aqui qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, queiram fazer, vocês podem colocar aqui nos comentários, né? Eu vou estar respondendo para vocês. Ou se vocês quiserem mandar depois também no direct, tá? Então, eu posso estar respondendo vocês. Então, reforçando, né? Esse tema de hoje foi muito importante, porque você saber como chegar no cliente, fazer essa abordagem da prospecção de cliente é o primeiro passo, né? Porque sem cliente você não vai entregar.
Então, eu vejo muitas pessoas, muitos profissionais preocupados muito com a experiência. Ai, não estou preparado, não tenho experiência. Mas se você não tiver o cliente, não adianta de nada você ter ou não ter experiência, porque você não vai ter o que entregar para quem entregar. Então, ter uma base sólida de clientes só é possível através do processo de prospecção de cliente. Você faz a prospecção de cliente para manter uma base sólida para o teu negócio, para você fazer as suas entregas, tá? Então, nesse primeiro momento, esteja mais preocupado e centrado em fazer a prospecção e aprender a fazer isso, tá? E nós, inclusive, vamos ter aula prática. Na aula 3, a gente vai ter uma aula prática. E eu sei que vocês vão gostar muito, vai fazer muito sentido para vocês, tá? Então, é isso, gente, tá? Hoje é feriado, muita gente aqui comigo. Vocês podem rever essas aulas depois que vão ficar gravadas. E na segunda-feira, eu aguardo ansiosa por vocês, tá? Eu quero ver todos vocês lá comigo, juntos, né? Para fazer deste curso diferença na vida de vocês, tá bom? Então, um bom fim de semana, bom final de feriado para vocês. E a gente se vê na segunda-feira no Despertar da Qualidade. Eu vejo todos vocês lá. Então, beijos e até lá. Até segunda-feira. Tchau, tchau.